tinha nada de licitação e eu estava nas mãos de um profissional. Eu poderia fechar os olhos e entregar. Ele é bastante preparado, estudou muito a Lei 8666, tem um domínio fantástico sobre todo o processo. Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho recebido aqui bastante dúvidas com relação a como começar no mercado de licitações públicas, como trabalhar com esse mercado, tá? Tem muita gente que tem o sonho de começar o próprio negócio, mas costuma olhar para um mercado um pouco mais tradicional, para o mercado privado, tá? E daí eu quero alertar para essa possibilidade de você vender para o público, de você atuar dentro do mercado de licitações públicas. Hoje, o governo é o maior comprador e quem mais contrata serviços dentro do país. Então você que tem interesse de abrir um negócio, de começar a empreender, de buscar alavancar as suas vendas, de repente você já vende alguma coisa, de repente você já tem esse perfil empreendedor, saiba que você tem como vender para o governo, vender para a prefeitura da sua cidade, vender para o seu estado, vender aí para o Sistema S, para o Sebrae, para o SESI, para o SESC. São inúmeras as possibilidades de você vender para o mercado público. Então a pergunta que muito me fazem é como começar? Por onde eu começo? Então, primeiramente, eu elenquei aqui alguns pontos e o primeiro deles é abrir uma empresa. Você precisa constituir um CNPJ, tá? Antes de qualquer coisa, antes que alguém venha comente que pode ser feita a contratação de pessoa física, sim, pode ser feita, mas trata-se de nichos muito específicos, tá? Muito específicos. Portanto, eu sugiro que você já inicie com a abertura, com a constituição de uma pessoa jurídica, tá? Feito isso, constituída a empresa, caso você não tenha uma empresa constituída, você pode iniciar a fazer a captação dos editais. Você vai buscar as oportunidades, ou seja, você vai procurar saber o que é que o governo, o seu potencial cliente, aí dentro de uma estratégia de mercado sua, você vai procurar saber o que é que o seu cliente está comprando ou buscando contratar de serviço. Por exemplo, vamos presumir que você tem uma empresa de terceirização de mão de obra. Você trabalhou aí muitos anos na iniciativa privada, você trabalhou no RH e você tem facilidade, você tem esse know-how, essa expertise de atuar com contratação de pessoas. Você sabe lidar com tributação, você conhece os encargos trabalhistas, você consegue recolher esses impostos de tal forma que você maximize os lucros também, tá? Você pode atuar nesse mercado de terceirização de mão de obra. O governo cada vez mais tem fugido, tá, da contratação direta e ele está fazendo o quê? Ele está terceirizando esse departamento. Então tem muita empresa que faz o quê? Contrata essa mão de obra e terceiriza para o governo. Então esse é um mercado que você pode buscar, de repente, uma contratação de limpeza, prestação de serviços de limpezas. Você vai ali na sua prefeitura, busca muitas vezes no mural da prefeitura, mas mais fácil do que isso, até com um custo muito menor, você entrando na internet, buscando no diário oficial da sua prefeitura, do estado, você vai encontrar de forma muito fácil e simples a forma e o que é que estão contratando, tá? E, principalmente, quais os requisitos para essa contratação. Então, primeiro passo aí vocês já sabem, vocês precisam abrir uma empresa. Constituída esta empresa, tá? Constituída a empresa, saibam que vocês já estão previamente ali, vocês estão pré-aptos a vender para o governo, vocês já têm um CNPJ, vocês vão ter uma série de requisitos a cumprir, tá? Mas já adianto que o ideal é que vocês, tendo constituído a empresa, vocês já busquem oportunidades que encaixem com a realidade atual da empresa. E uma coisa muito importante que a gente tem aprendido, algo que no decorrer dos anos nós visualizamos, não adianta você abrir uma empresa hoje ou você ter uma empresa com um ano de vida e já querer entrar em grandes licitações vultuosas, licitações de serviço continuado, onde você tem que
previamente demonstrar uma capacidade técnica, onde você tem que comprovar hoje, inclusive, através das instruções normativas, pautadas nas instruções normativas, o governo tem solicitado que você comprove experiência mínima de determinado tempo, 2 anos, 3 anos, 1 ano, o que muitas vezes inviabiliza a participação de pequenas empresas. Então, o que eu sugiro? Como é que a gente orienta aquelas pequenas empresas que nos procuram dentro da nossa assessoria? É que vocês comecem com licitações, com contratações menores, tá? Por quê? Primeiro, você precisa adquirir experiência, você precisa entender como é que o mercado funciona, como é que é a dinâmica do público. Eu tenho muitos clientes que chegaram em mim atuando somente no privado. E quando chegou no público, ele assustou. Ele entendeu que a dinâmica é diferente. Assustou muitas vezes até para bem. Ele gostou daquilo. Ele entendeu que é uma dinâmica, às vezes, embora burocrática no começo, depois muito mais prática. Uma coisa que trazia volume, uma contratação mais dinâmica para a empresa mesmo, uma contratação muito mais de vulto, que exige menos logística. Em vez da empresa, vamos pegar uma empresa de terceirização de mão de obra, em vez dela ter 10 contratos com 3 pessoas cada contrato, ela ganha um contrato com o governo, um contrato aí de 30 pessoas, em que ela vai fazer a gestão de um contrato, ela vai ter muitas vezes um contador para aquilo, ela vai ter um administrativo, em vez de gerir 10 contratos diferentes. Então esse poder, tá, essa facilidade de gerir isso tudo é que tem feito com que as empresas optem por vender para o público. Tá? Uma outra coisa, um tanto quanto mais simples, é você vender algum tipo de produto. Você pode vender café. Tá? De repente você conhece uma indústria que vai fornecer esse insumo para você, esse produto. Você pode vender produtos de limpeza, você pode vender seus serviços. De repente você é um fisioterapeuta, pode abrir uma PJ, tá? Uma pessoa jurídica, e vender o seu serviço de fisioterapia. Você pode vender serviço de home care. Tá? Então, assim, são inúmeras as oportunidades. E aí vem o seguinte, muita gente ainda tem aquele paradigma, ainda tem aquela ideia de que vender para o público é algo organizado, é muito fechado, e a importância desse vídeo aqui para vocês é exatamente essa, é algo que eu tenho dito muito para os meus clientes. O mercado está mudando cada vez mais, tá? Nós estamos passando por uma transição onde essas pequenas empresas, inclusive pequenas empresas, empresas recém-constituídas com faturamento até 360 mil ou 4 milhões e 800 mil, no caso de empresas de pequeno porte, essas empresas têm benefícios, tá? Depois eu vou fazer um outro vídeo aqui para falar quais os benefícios que essas empresas têm dentre todas as participantes do certame licitatório. Vocês vão ver que são benefícios bem interessantes, tá? Inclusive preferências na contratação. Inclusive, várias licitações, tá, são abertas somente para microempresas e empresas de pequeno porte. Então, tem licitação exclusivas para essas empresas, por força de lei, inclusive. Então, as oportunidades são diversas. O que você tem que saber é estratégia. Como você vai organizar a sua viabilização de participação. Como é que você vai viabilizar a sua participação? Qual que é a sua estratégia? Para quem você quer vender? Quanto você quer vender? Quais as suas metas? Uma coisa muito importante é que nessa transição, onde nós tínhamos sim um cenário, há alguns anos atrás, de direcionamentos, enfim, todo um cenário difícil de você entrar nesse mercado público, essa transição ela está fazendo com que pequenas empresas, empresários muitas vezes já constituídos há muito tempo, tenham espaço nesse mercado público. E o que é que mais me impressionou quando eu iniciei na assessoria alguns anos atrás? Havia muitas empresas de qualidade, mas muitas empresas de qualidade mesmo, que tinham condições de vender para o governo, esse pode ser até o seu caso, tá? Tinham condições de vender para o governo e não vendiam porque tinham um atravessador.
tinha uma empresa que ia lá, participava da licitação, ganhava lá por R$1.000 aquele produto, comprava daquela empresa muito boa por 500 e ganhava 500. Tá? E, evidentemente que não é essa a conta, né? Tem todo um encargo tributário ali que tem que descontar, mas enfim, essa mesma empresa, que pode ser o seu caso, empresa boa, empresa estruturada, ela deixava de vender para o governo porque ela não tinha acesso ao público. Ela tinha, além de não ter acesso, não tinha o conhecimento necessário, tinha dificuldade. Daí, inclusive, foi um dos... Foi o timing, foi o ponto ali de inflexão, a ideia de constituir assessoria. Vendo que, enquanto estive na Secretaria de Obras da Prefeitura da minha cidade, eu entendi que havia inúmeras empresas que não tinha condições de participar de licitação por dificuldade com a documentação, dificuldade com a burocracia, por falta de conhecimento do tamanho desse mercado, tá? E em contrapartida nós tínhamos péssimas empresas ganhando contratos e sem condição de atender. Então a ideia do vídeo de hoje é mostrar para vocês que esse mercado é gigante, esse mercado é fantástico. E se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, deixa aí abaixo. Escreve em algum lugar aqui embaixo, no Instagram ou no YouTube, nas plataformas, e a gente vai ter uma satisfação de gravar um vídeo para responder a sua dúvida. Tá bom? Muito obrigado. Por hoje é só, pessoal. Um grande abraço e até logo.